Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem intolerância ou alergia a algum tipo de alimento? Muitas pessoas sofrem desse mal e precisam se adaptar. A intolerância à lactose, por exemplo, atinge até 50% da população adulta, segundo estudos, e é caracterizada pela falta da enzima lactase no organismo, responsável pela digestão da lactose e o açúcar presente no leite. Já o glúten, que são os celíacos, atinge até 1% da população mundial e cerca de 30% tem predisposição genética e desconhece os sintomas. E hoje, no quadro Pergunte ao Doutor aqui do Bom Dia, o assunto é justamente a intolerância a esses dois alimentos, ao glúten e à lactose. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Cristina Schreiber, que é médica especialista em endocrinologia. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso quadro. Doutora, quais são os principais sintomas, dessas duas doenças que as pessoas têm que ficar mais atentas? Então, na intolerância ao glúten, principalmente emagrecimento, aumento de gases, diarreia pode acontecer. E na intolerância à lactose é a mesma coisa. O paciente não tem emagrecimento, mas tem aumento de gases, flatulência, até dor abdominal, cólica, quando ingere laticínios. Esses sintomas, eles demoram a aparecer ou eles são imediatos? Depende do quadro, depende do grau de intolerância. Ele pode ser imediato ou pode demorar a aparecer. Geralmente, nas crianças, ou é comum também que isso seja percebido mais para frente, só na fase adulta? A intolerância à lactose ela é mais comum no adulto, né? Ao contrário, na verdade. Exatamente. Agora, a intolerância ao glúten, geralmente já o diagnóstico é na infância. Pode haver déficit de crescimento, por exemplo, por conta da intolerância ao glúten. O que se faz a partir daí, Os sintomas apareceram, e aí? Aí se institui uma dieta com restrição de laticínios, ou no caso do glúten, com restrição de produtos derivados de glúten mesmo. Então o paciente, quando tem contato com esse alimento, ele pode piorar o quadro, inclusive gerando mais intolerância. Então, normalmente se retira, no caso do glúten, todo o alimento que contenha glúten. E no caso da lactose, o paciente pode usar a enzima antes de ingerir a lactose. Então ele ingere a lactase, meia hora depois, pode se alimentar com algum laticínio. Doutora, muitas vezes nós estamos falando de casos genéticos mesmo, que passam de geração para geração, ou algumas pessoas que não cuidam muito bem da sua saúde estão mais propícias a isso? As duas intolerâncias têm sim uma predisposição genética. Agora, não quer dizer, não tem relação com cuidado com a alimentação, isso não. É mais uma predisposição genética que existe. Geralmente é assim. Doutora Cristina continua com a gente. Para você que quer participar é bem fácil. Se tem alguma dúvida sobre intolerância ao glúten, à lactose, faça a sua pergunta. Repito, a doutora Cristina continua com a gente, vai ficar até o fim do jornal para responder essas questões. Você que conhece o quadro, sabe como funciona. Uma entrevista rápida no comecinho do jornal com a doutora e no fim, lá no último bloco, provavelmente, a gente vai responder todas as perguntas que chegam pela nossa produção por esse telefone. 48-3216-2768. 48-3216-2768. Faça a sua pergunta e participe com a gente. Chegou a hora de respondermos as dúvidas no quadro Pergunte ao Doutor aqui do Bom Dia. O nosso assunto de hoje é intolerância ao glúten e à lactose. Para responder às perguntas dos telespectadores, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia a doutora Cristina Schreiber, que é médica e especialista em endocrinologia. Nós já falamos um pouquinho lá no começo do jornal sobre os problemas, sintomas, sobre prevenção também, cuidado, genética, em muitos casos. Vamos direto às perguntas, doutora. Dora, de Itajaí, diz que tem um problema grave de intestino preso e se sente mal sempre que ingere alimentos derivados do leite. Sente todos os sintomas que a doutora Cristina falou lá no primeiro bloco, como disse há pouco. Significa que ela tem intolerância? Isso, ela tem que fazer primeiro o teste diagnóstico. Tem que pedir ao médico fazer o teste de tolerância oral à lactose para sim confirmar o diagnóstico. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Alexandre de Florianópolis diz que é intolerante à lactose. Pergunta se tem algum remédio específico para isso. Isso, a gente usa lactase, não cura, mas é a enzima antes da alimentação. Quando o paciente quer comer um bolo, por exemplo, que contém leite, ele pode usar a lactase e ingerir o bolo. Qual é o efeito disso, Como se fosse preparar o organismo para receber o alimento? Exatamente, vai digerir mesmo a lactose. Entendi.
Luciane, Vargem do Bom Jesus, bairro aqui de Florianópolis, tem um filho que teve alergia à proteína do leite até 1 ano de idade. O médico disse que ele estava curado. Hoje, com 4 anos, o menino começou a se coçar e a ficar todo empipocado, né? Foi o termo que ela usou, sempre que ingere alimentos derivados do leite. O problema pode voltar depois de curado, segundo o médico? Provavelmente ela tem que voltar ou alergista ou pediatra para ver se não é uma outra alergia, a corante, que é muito mais comum nessa idade, algum produto químico do que ao leite, porque normalmente a alergia ao leite nessa idade de 4 anos não dá só sintomas cutâneos, e sim gastrointestinais também. A Tony, telespectadora de Chapecó, tem pré-diagnóstico de intolerância ao glúten e reconheceu todos os sintomas que a doutora Cristina falou lá no primeiro bloco. É o caso de procurar um especialista. Sim, o gastroenterologista ou clínico geral para definir bem o diagnóstico. Altamiro, de Biguaçu, na Grande Florianópolis, quer saber se é verdade que o leite direto da vaca, sem ferver e sem passar pelo processo de industrialização, não faz mal para quem tem intolerância à lactose. Pergunta interessante, né? Faz mal sim, ele contém lactose. Quem tem intolerância não pode tomar derivado de leite. É um mito, então? Isso é um mito, e tem a questão da contaminação, né? Porque a pasteurização e ferver o leite é o mínimo para que não haja contaminação desse animal com o ser humano. São vários problemas, então, Sim. não é só essa. Só a questão da intolerância. Isabel, de Garopaba, no sul do estado. Depois que descobriu a intolerância à lactose, o filho, de 13 anos, começou a ter dificuldade para se alimentar, doutora. Está emagrecendo muito. Ela quer saber o que ela pode fazer em relação a ele. Ele deve procurar uma nutricionista para que possa fazer uma dieta restritiva, sem laticínios, mas que contenha outros tipos de proteína. Muitas vezes, as proteínas de origem leite, do leite, fazem parte do cardápio dessa pessoa e ela começa a restringir demais essas proteínas e começa a emagrecer. Então, o correto é procurar uma nutricionista. O Antônio de Florianópolis, quais exames são necessários para saber se ele tem intolerância ao glúten, à lactose, já que ele apresenta todos os sintomas? Olha, na verdade, ele deve procurar um médico, porque esses exames são vários exames que a gente faz de sangue. Detalhado. Às vezes necessita inclusive fazer endoscopia digestiva alta. Então não é só pedir o exame, é bom ir ao médico. Procurar o profissional. Sim, Ana Paula de Biguaçu tem intolerância à lactose, descobriu há uns 2 meses mais ou menos e retirou todos os laticínios de alimentação. Mas ainda apresenta sintomas desagradáveis, segundo ela, como dor no estômago, por exemplo. Ela quer saber se deve investigar mais algum problema ou se os sintomas são normais mesmo com a mudança na alimentação. Com certeza deve investigar, né? Muitas vezes há uma gastrite de fundo, alguma outra questão, e um gastroenterologista ou um médico clínico pode investigar melhor. Isabel de São José começou a ter muita dor de estômago depois que passou a tomar medicamentos com leite. Quer saber se deve fazer o exame de intolerância. Ela deve fazer um exame de intolerância, sim, mas esse medicamento com leite, a quantidade de lactose é muito pequena, né? Às vezes é a própria medicação que está causando a dor no estômago. Por isso investigar. Rafael de Joinville quer saber se a ingestão de glúten pode estar associada ao Alzheimer e à perda de memória, como sugerem alguns estudos, segundo ele. Isso, existem vários estudos agora mostrando que o glúten pode, em alguns pacientes, causar uma reação inflamatória, mas isso ainda está em estudo. Hoje em dia não existe essa questão tão clara entre glúten e Alzheimer, por exemplo. Não está tão definido assim. Rosalina de Videira quer saber se o consumo de leite pode aumentar as dores que ela sente no nervo do trigêmeo. Eu desconheço essa relação direta, desconheço mesmo. Para a gente fechar, doutora Elisete, aqui de Florianópolis, é normal sempre ter inchaço e dor quando toma leite? É indício de intolerância? É um sintoma? Pode ser um indício de intolerância, sim. Deve fazer o teste de tolerância oral à lactose para confirmação. Resumo, sempre